Galera, todo mundo sabe que o primeiro longa do Coringa pegou de surpresa até quem não é fã de histórias de super-heróis, correto? Mas assim, o filme foi tão surpreendente que se tornou um grande sucesso. Não só devido à sua fotografia e direção extraordinária, mas também por sua forma ousada de representar um dos maiores vilões da DC no cinema. E agora saiu o primeiro trailer do Coringa Delírio 2. Mas aí eu te pergunto, será que essa continuação vai se tornar um novo sucesso? Será que por se tratar de um musical vai acabar flopando? Quer saber mais? Então vem comigo que eu vou te contar tudo. Fala Mega Ultras, beleza? Rodrigo na área. Galera, não é surpresa nenhuma que esse ano teremos a sequência do filme Joker. E no universo desse filme será incluída a doutora Harley Quinzel, interpretada por Lady Gaga. Mas antes de falar da sequência de Coringa Delírio 2, vamos voltar no tempo e revisar tudo o que aconteceu em 2019 com o lançamento do primeiro filme que muitos achavam que seria um fiasco, mas que na verdade foi um grande sucesso. Joker, dirigido por Todd Phillips e estrelado por Joaquin Phoenix, foi um sucesso aclamado pela crítica e pelo público em 2019. O filme é uma história de origem sombria e provocativa, que explora a transformação de Arthur Fleck, um comediante fracassado e marginalizado, no icônico vilão conhecido como Coringa. Situado em Gotham City nos anos 80, o filme mergulha nas profundezas da psique de Arthur, mostrando suas lutas com a doença mental, isolamento social e desespero. Ele é constantemente rejeitado e maltratado pela sociedade, o que alimenta sua crescente alienação e ressentimento. A performance de Joaquin Phoenix como Coringa foi amplamente elogiada, ganhando-lhe o Oscar de melhor ator. Sua interpretação complexa e visceral do personagem capturou a angústia e a transformação gradual de um homem perturbado em um agente do caos. E galera, o filme também recebeu elogios por sua direção habilidosa, cinematografia impressionante e trilha sonora atmosférica. A abordagem ousada e perturbadora de Joker sobre temas como doença mental, desigualdade social e violência gerou discussões e debates intensos, contribuindo para sua relevância cultural e impacto duradouro. E assim, galera, a gente tem que dar uma pausa para falar desse incrível diretor, Todd Phillips. Todd Phillips é conhecido por ser um grande admirador e entusiasta do trabalho de Martin Scorsese. Ele já expressou abertamente sua admiração pelo renomado cineasta em várias ocasiões. Em muitas entrevistas sobre seu próprio trabalho, Phillips mencionou Scorsese como uma influência significativa em sua carreira e em seu estilo cinematográfico. Phillips frequentemente cita filmes clássicos de Scorsese como Taxi Drive, Raging Bull e The King of Comedy como fontes de inspiração. A estética visual, a narrativa complexa e os temas psicológicos explorados por Scorsese podem ser vistos refletidos em algum dos filmes de Phillips, incluindo Joker. A admiração de Phillips por Scorsese vai além do simples fandom. Ele reconhece o impacto duradouro do trabalho de Scorsese no cinema contemporâneo e busca incorporar elementos semelhantes em suas próprias obras. E galera, essa conexão entre os dois diretores é muitas vezes evidente em filmes como Joker, onde há uma clara influência do estilo e da abordagem de Scorsese no tom e na narrativa do filme. Além do seu sucesso crítico, Joker também foi um sucesso comercial, arrecadando mais de $1 bilhão em todo o mundo, tornando-se um dos filmes mais lucrativos de 2019. Sua narrativa provocativa e sua representação inovadora do famoso vilão solidificam seu lugar como um marco na história do cinema de quadrinhos e uma peça fundamental do universo do Batman. E galera, eu tô muito empolgado para assistir esse filme do Coringa, mas antes de nós nos aprofundarmos nesse primeiro trailer, eu preciso passar por algumas informações. O título original do novo filme do Coringa é Joker Folie à Deux. Folie à Deux é um termo usado pela psiquiatria para descrever quando alguém saudável passa a compartilhar delírios de outra pessoa psicótica. E nesse filme, como dito anteriormente, a nova protagonista incluída nesse universo é a Arlequina, interpretada por Lady Gaga. Mas galera, a pergunta é a seguinte: quem vai puxar quem para o delírio nesse filme? E para você que não está ligado na Arlequina, farei um breve resumo da sua origem. A Arlequina apareceu pela primeira vez em 11 de setembro de 1992, no episódio Um Favor para o Coringa, da série animada Batman. A primeira aparição de Arlequina nos quadrinhos foi em Batman Adventures, Mad Love, escrita por Paul Dini e desenhada por Bruce Timm em 1994. Ela era originalmente a doutora Harley Quinzel, uma psiquiatra que trabalhava no asilo Arkham, onde tratava do Coringa. Fascinada pelo vilão, Harley acabou se apaixonando por ele e, eventualmente, foi levada a ajudá-lo a escapar e se tornar sua parceira criminosa. A popularidade da Arlequina cresceu rapidamente nos quadrinhos após a sua estreia, e ela logo se tornou um dos personagens mais reconhecíveis do universo do Batman e da DC Comics. Sua história de origem tem sido explorada e expandida em várias histórias em quadrinhos,
animações e nos filmes do Esquadrão Suicida ao longo dos anos, interpretada por Margot Robbie, adicionando camadas à sua complexa relação com o Coringa e à sua jornada como anti-heroína. Agora que você já está familiarizado com os personagens principais, vamos para o trailer. Galera, nessa primeira cena, eu entendo que o Coringa de certa forma está ansioso para sair da sua cela. Digo isso por ele estar se agitando rápido demais. Será que ele espera ver alguém do lado de fora? Já na sequência, ele está sendo acompanhado por guardas, porém molhado ou suado. A cena em si tem um tom mais frio. Eu acho que ele está sendo acompanhado para sua própria cela novamente, passando por uma sala com outras pessoas, inclusive a Harley. Porém, a cena que ela aparece tem um tom mais quente, que acaba contagiando a cena de Arthur. Galera, só a nível de explicação, eu trabalho com audiovisual há anos e hoje em dia exerço as funções de editor, cinegrafista e colorista. Então, devido a essas habilidades, eu posso passar algumas informações que eu aprendi nessa minha caminhada. Por exemplo, a teoria das cores. Esse é um termo usado para nomear o campo que estuda as diferentes reações do nosso cérebro sobre a influência das cores. Todas as cores têm seus dois lados da moeda. Nem sempre uma cor transmite só sensações positivas ou só negativas. Elas dependem do contexto escolhido e são muito apoiadas por outras cores na paleta da cena. Cores quentes tendem a gerar agitação, por isso são excelentes para ressaltar emoções intensas como paixão, alegria, sensualidade, violência, loucura e até mesmo vingança. Além disso, elas não recebem essa classificação à toa. Essas cores transmitem também a ideia de calor. Já as cores frias, por outro lado, apontam sentimentos mais introspectivos, como tristeza, solidão, depressão, calma e passividade. E como o oposto das cores quentes, é capaz de esfriar a cena. Dito isso, na próxima cena Arthur está só em sua cela, na escuridão, acendendo um cigarro. E nesse momento, sua voz narra que eles usam a música para se recompor. Seguindo então para a próxima cena fria com Arthur, sendo acompanhado pelos mesmos guardas para fora, talvez no pátio, onde percebemos que ele está começando a se molhar com a chuva. E nesse momento, a mesma voz completa fala, para amenizar nossas fraturas internas. Arthur então olha para cima e tudo fica mais quente com os guarda-chuvas coloridos. Eu acho que nesse momento, ele novamente está entrando em seu delírio. Agora, nessa cena que a Arlequina está subindo a escada, a sua voz narra, eu não sou ninguém. Ela também está em um tom mais frio, e na sequência, quando ela observa o Arthur, já em um tom mais quente, ela também aparentemente já está conectada a ele, concluindo que, diferente dele, ela não fez nada com a sua própria vida. Ou seja, que dá pra entender aí, galera, que assim, ela também era uma pessoa muito vazia, sabe? Então, ela conseguiu achar no Arthur algo para completar a vida dela. Isso que eu digo no delírio, na loucura, né? E galera, a partir desse momento, o Arthur aparece em um palco. Mas diferente das outras cenas, podemos perceber que as cores dessa cena são exatamente o padrão do primeiro filme. O que me deixa um pouco confuso em afirmar se é delírio ou realidade. Já nesse momento que a Arlequina se aproxima e desiste de tocar as mãos do Arthur, ela diz, vamos dar o fora daqui. Eu acho que a partir desse momento, Arthur acorda para a realidade de que agora ele não está mais sozinho. E a partir daí, podemos vê-los dançando em dois momentos. Acho que a representação disso é o que podemos chamar de delírio a se tornar realidade. Esse momento de perseguição por outros coringas leva a crer que Arthur inspirou outras pessoas, o que faz total sentido ter surgido outras versões do Coringa em Gotham. E galera, na sequência, eu acredito que ele tenha criado ou dominado os estúdios em que era apresentado os programas do Murray, fazendo assim o seu próprio show, só que agora com a Harley. E galera, já nessa cena, eu acredito que sua gargalhada não seja de sofrimento, mas sim de alegria por ele estar totalmente empolgado com alguma coisa. Talvez uma primeira tentativa de fuga, o que nos leva para a cena do pátio debaixo da chuva. Talvez uma punição? O que você acha? Quando Harley, já vestida de Arlequina, sobe as escadas a caminho do tribunal, eu acredito que o delírio e a inspiração chegaram a um nível gigantesco a várias pessoas que se sentem acolhidas pelo sentimento de desigualdade social. Será que nesse momento, em um possível julgamento público, ela se revela e de lá já sai para o sanatório? Já nessa cena, galera, é a possível confirmação do que eu falei anteriormente. A inspiração do Arthur para fazer o Coringa realmente foi a Arlequina. E daí temos uma sequência de delírios, realidades e muito caos. Acredito que o tom mais musical do filme será realmente nos momentos de delírio dos personagens. E de acordo com a fonte Screen Rant, a trilha sonora do trailer é uma versão cover de That's the World Needs Love, original de Jack DeShannon, indicando uma influência musical dos anos 60. A música é uma escolha significativa para o trailer de Coringa Delírio 2. E galera, ela reflete a busca por amor e esperança em uma sociedade hostil, temas presentes na jornada de Arthur Fleck.
Já no filme original, músicas como That's Life de Sinatra expressam o escapismo e a satisfação mórbida de Fleck, enquanto a nova música sugere uma mudança para um apelo mais esperançoso. Com certeza a presença dessa faixa sugere que o filme pode incluir mais canções icônicas dos anos 60. No primeiro filme, as escolhas musicais ressaltam o estado emocional de Fleck. A nova música parece ecoar os desejos do personagem, expressos em seus discursos no programa Live with Murray Franklin. A interação com Harley Quinn pode ser um ponto de virada para o Coringa, trazendo um novo sentido de doce amor em sua vida, enquanto That's Life era uma aceitação das circunstâncias. What the World Needs for Love representa um anseio por mudança e esperança. Esse contraste sugere uma evolução do personagem do Coringa, potencialmente explorada através da sua relação com Harley Quinn. O trailer, com sua combinação de imagens teatrais e escolhas musicais, prepara o terreno para uma experiência cinematográfica que mistura drama, romance e elementos musicais de uma maneira única. E na real, galera, acho que esse filme vai ser mais um grande sucesso devido à sua originalidade. Acredito também que será bem mais profundo que o primeiro. E assim, esse trailer dá muito a entender que Arthur e Harley se conhecem como pacientes no sanatório, o que iria contradizer com a origem de Harley. Mas perceba a última cena do trailer, em que alguém fala com o Arthur do outro lado da cela dizendo assim: "Quero ver quem você é de verdade". Galera, eu acredito que essa seja a psiquiatra doutora Harley Quinzel. E você? Comenta aqui o que você achou do trailer. Acha que o que eu falei tem fundamento ou não? Vamos bater essa bola! E no mais, galera, quero agradecer imensamente a vocês por todo o apoio no canal. E se você não é inscrito, que tal você me dar esse voto de confiança? Eu tenho certeza que você vai gostar muito do nosso trabalho. E assim, não esquece de curtir o vídeo e ativar todas as notificações, beleza? Assim você não perde nenhuma novidade aqui no canal. E eu espero ver você aqui no próximo vídeo. Vou nessa, galera! Fui!